paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no livro de Gênesis. E hoje nós chegamos à lição de número 11. E a lição de número 11 tem como título Melquisedeque abençoa Abraão. E a leitura bíblica em classe se encontra no livro do Gênesis, capítulo de número 14, do verso 12 ao verso de número 20, tá? Então a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 14, do verso 12 ao verso de número 20. Então nós chegamos à nossa lição de número 11, onde nós vamos estudar, tem como tema Melquisedeque abençoa Abraão. Queridos, eu queria mandar rapidinho aqui a paz do Senhor para o nosso irmão Natanael de Uberaba, Minas Gerais. Natanael, que Deus continue ali abençoando, tá? Mandar também um alô aqui para o presbítero Lúcio, que é superintendente da Escola Bíblica Dominical, também lá em Belo Horizonte, tá? Ele mora em BH. E também um alô para o seu pastor, tá? O pastor José Magalhães, ambos de Minas Gerais e ambos também de BH. Eles são da Assembleia de Deus do Ministério Divino, aí em BH. Em março estarei aí em BH no Ministério Divino, na Assembleia de Deus, ministrando a Palavra de Deus. Queridos, então hoje nós vamos estudar dois personagens. Quais são esses dois personagens que nós iremos estudar? Primeiro, Melquisedeque, e o segundo, Abraão. Tá? Nós vamos estudar esses dois personagens. Um é enigmático, um é misterioso. O outro, ele é celebrado pelas três maiores religiões do mundo. Melquisedeque é um enigma. Melquisedeque, ele é assunto de debates teológicos até nos dias de hoje. Por exemplo, Melquisedeque, ele foi uma prefiguração de Cristo ou ele era uma pessoa real? Isso é discutido ao longo da história, se ele era uma pessoa física ou se ele era uma materialização do espiritual. Isso é muito questionado no mundo teológico e esse debate sempre vai perdurar. O outro personagem, ele é reverenciado no mínimo pelas três maiores religiões do mundo: islamismo, cristianismo e judaísmo. Ou seja, então estudarmos Melquisedeque e Abraão é estudarmos grandes vultos e ao mesmo tempo mistério dentro das Sagradas Escrituras. Tópico de número 1, Melquisedeque, rei de Salém. A primeira coisa que nós precisamos definir aqui hoje é o seguinte: quem era Melquisedeque? Quem era Melquisedeque? Vamos começar então pelo nome de Melquisedeque. Tá? Melquisedeque é uma junção de dois nomes. Tá? O primeiro nome é Meler. Meler significa rei. Aí colocaram um sufixo no final do seu nome, tá? Que dá a ideia de rei meu. Tá? A ideia de Meler, aí colocando um sufixo no final, dá a ideia do seguinte: esse rei, ele é meu. Então colocou a palavra Meler e no final colocou a palavra Tzedek. Tzedek significa justiça, ou seja, então Melquisedeque significa rei meu, ou o meu rei, ele é justo. Tá? Então a primeira coisa que nós precisamos entender é o que significa a palavra Melquisedeque. Melquisedeque significa o meu rei, ele é justo, um rei justo. Isso dá-nos, isso faz com que nós compreendemos a amplitude do seu reino. Isso nos dá a entender, e nós vamos trabalhar nessa lição, preste atenção, que Melquisedeque, ele não era uma materialização do espiritual.
Tá? Nós não vamos trabalhar com essa ideia. Nós vamos trabalhar que Melquisedeque era um homem nascido de mulher. Que Melquisedeque ele tinha pai, ele tinha mãe. Tá? Vocês podem ler também para comparar o livro a carta aos Hebreus. Tá? No capítulo de número 7, onde vai falar também do personagem chamado Melquisedeque. Tá? Então, nessa abordagem dessa aula, nós vamos trabalhar a ideia de que Melquisedeque ele tinha pai, ele tinha mãe, ele não era uma materialização do espiritual. Então, ele tinha um reinado, ele era rei de uma cidade. Então, Melquisedeque ele tinha a base do seu reino, era a justiça. Tá? Esse é o primeiro ponto que vocês devem levar para a classe. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque ele era rei da justiça, ou seja, isso, outro detalhe. Vocês têm que levar para a classe que Melquisedeque era um título, não era um nome próprio. Melquisedeque era um título daquele povoado. E o reinado de Melquisedeque era baseado na justiça. Isso me ensina, isso fala muito no meu coração, tá? Que o verdadeiro sacerdote, que depois nós vamos estudar isso, o verdadeiro homem de Deus deve basear a sua vida na justiça. A justiça deve ser o seu guia, deve ser a sua plataforma. Tudo que ele vai edificar, preste atenção, tem que estar baseado na justiça, porque a justiça não tem dois pesos e duas medidas. A justiça, ela não observa, ela não tem olhares ambíguos. O olhar da pessoa justa não é um olhar segregado, não é aquele que faz a dicotomia, não separa, não olha se é pobre ou se é rico, se é branco ou se é negro, se tem ou se não tem, se é intelectual ou se não é intelectual, se é gordo ou se é magro, se é feio, se é bonito dentro da sua ótica. Aquele que reina na justiça, ele reina na igualdade. Ele é aquilo como diz a Constituição. Trabalhar a justiça, como diz a nossa Constituição, é tratar os iguais como iguais e tratar os desiguais dentro das suas desigualdades. Isso é muito importante, isso é fantástico. Ou seja, mas nós vemos o contrário hoje. Essa lição, ela não é uma lição para o mundo, ela é uma lição para nós, na igreja, cristãos. Então nós temos que pautar a nossa vida pela justiça. A justiça deve ser a plataforma. Tudo que nós vamos construir na nossa vida, construa em cima do alicerce chamado justiça. Tá? Construa dentro da justiça. Não tenha dois pesos e duas medidas. Ou seja, não administra com parcialidade, seja imparcial na sua administração, na sua visão, na sua maneira de ensinar, professor. Não dê atenção mais para um aluno e menos para o outro, ou seja, seja imparcial, dê atenção a todos. E vai ter aqueles que vai precisar de uma atenção mais delicada, não porque você gosta dele, porque ele vai ter uma certa dificuldade, então depreende mais tempo a essa pessoa. Você entendendo? É isso que é trabalhar com com igualdade. Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas, nós estamos cheios disso dentro da igreja. Pessoas quando chegam no poder, em vez de pautar pela justiça, são pessoas injustas. São pessoas que não sabem equilibrar as coisas. Então Melquisedeque, ele era rei de uma cidade. E a cidade de Melquisedeque era a cidade de Shalem. Tá? A Bíblia fala Salem. Salem no original é Shalem. Aí é a mesma raiz, Shalom. Olha que interessante, olha a expressão, Shalom, Shalem, Shalom, Shalem. Você viu que só mudou as vogais, as consoantes ficaram as mesmas. E o que significa Shalom? É uma palavra muito falada por esses que gostam aí do hebraico, que se aventura, né? Porque quando começa a apertar, na verdade, espana e aí não sai nada mais de hebraico. Shalom não significa necessariamente paz.
Tá? Tanto Shalem como Shalom vem de uma raiz hebraica que significa aquilo que não falta, aquilo que está completo, aquilo que está cheio, plenitude, abundância, prosperidade. Então a ideia de Shalem, a ideia de Shalom significa aquilo que não falta nada, está totalmente preenchido. Ou seja, o reinado de Melquisedeque era um reinado onde não faltava nada, porque a sua administração era Sedeque, era justa. E quando nós somos justos, nada nos falta, porque nós preenchemos todas as brechas, nós não deixamos nenhuma lacuna. É por isso que vem a palavra Shalem. Ou seja, não tem falta de nada. Nesse reino, era um reino que não faltava nada. Querido, eu podia falar 1 hora aqui sobre administração. 1 hora sobre administração eclesiástica dentro da palavra Shalem e dentro da palavra Melquisedeque. Nós temos que caminharmos. Então ele era rei. O reinado dele era pautado pela justiça. E dentro da justiça não faltava nada, por isso que a sua cidade chamava Shalem, chamava completo, aquilo que não falta nada. No ponto 2, vai falar que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, tá? Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, então ele era rei, mas ele também era sacerdote. A palavra sacerdote em hebraico é Kohen ou Kohanim no plural. O Kohen significa sacerdote ou oficial maior, tá? Mas a palavra ficou comumente associada com os Kohanim, com os sacerdotes, com a linhagem de Arão, tá? Com a linhagem de Arão. Mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: Melquisedeque foi o primeiro homem a receber esse título, embora, como diz o autor da nossa lição, outros homens já exerciam essa função. Mas eu quero que vocês façam uma separação, tá? Por exemplo, Abel e Caim, eles ofereceram sacrifício? Ofereceram. Quem fazia o papel do sacrifício? Os Kohanim, os sacerdotes, tá? Mas olha o que eu vou dizer. Melquisedeque foi o primeiro homem que vivia em função do sacerdócio. Eu vou repetir. Melquisedeque foi o primeiro homem na história bíblica a viver, preste atenção, a viver em prol do sacerdócio. Ele vivia sacerdócio, ele respirava o sacerdócio. Tá? Era a vida dele, era um sacerdócio. Ele intercedia por uma nação, ele intercedia por um povo, ele intercedia pelas pessoas que estavam sob a sua administração, ele cuidava dessas pessoas. Então isso que eu quero que vocês entendam, tá? Que vocês prestem atenção. Melquisedeque, ele prestava um serviço a uma comunidade, a um grupo de pessoas. Ele era aquele que intercedia. Por quê? Porque os Kohanim, ele tinha uma outra função. Uma das outras funções era de ensinar. E eu falei isso quando o Dr. Caramuru, a paz do Senhor para o Dr. Caramuru, todo o pessoal do Portal EBD, quando ele me convidou para mim dar a minha primeira aula lá no Belenzinho do Portal. E eu falei justamente sobre isso, a função dos sacerdotes, a função dos Kohanim era ensinar. E observa aqui que Melquisedeque, ele exercia o sacerdócio, porque além de ele, presta atenção, ofertar, ele ensinava. E qual era a base do seu ensinamento? Sedeque, justiça. Vocês perceberam a dinâmica? Que o sacerdote não é somente aquele que oferta, mas aquele que ensina. Ou seja, aquele que vive aquilo que ele pratica. Olha que interessante, aquilo que ele crê, ele pratica. E aquilo que ele pratica, ele ensina para as outras pessoas. Eles são reprodutores. Então isso é muito interessante nós observarmos. E o ponto 3 fala sobre a figura de Jesus. O autor diz assim: filho do homem. Jesus tem uma genealogia que em Mateus remonta a Abraão e em Lucas vai até o próprio Deus. Mas como filho de Deus, ele é eterno, não possui genealogia,
Nesse sentido, Melquisedeque é a figura perfeita de Cristo. Ele faz uma referência bíblica da carta aos Hebreus, no capítulo de número 1, no capítulo 7, do verso 1 ao verso de número 7, tá? Ao verso 6. Então, Hebreus, capítulo 7, do verso 1 ao verso de número 6. O autor diz o seguinte: isso não significa que Melquisedeque fosse eterno, ou uma pré-encarnação de Jesus Cristo, que é o que eu falei no início. Nós vamos trabalhar com Melquisedeque humano, e não como uma materialização do divino, do espiritual, ok? O nosso autor vai falar justamente isso nesse ponto, tá? Então, falarmos de Melquisedeque é falarmos de um homem enigmático, tá? Falarmos de Melquisedeque aqui, nós poderíamos debater 1 hora brincando, tá? Mas nós vamos agora para o tópico de número 2. E o tópico de número 2 vai falar sobre Abraão, o gentio. Ponto 1. Abraão, o pai da nação hebraica. A primeira coisa que vocês precisam saber é a palavra Abraão. Abraão, ele é um dos maiores vultos do Antigo Testamento. Ele é reverenciado pelas 3 maiores religiões do mundo: Islã, Cristianismo e Judaísmo. Em hebraico nós falamos, ou eles falam de Avraham. Avraham é o pai da nação hebraica, é o pai do judaísmo, tá? Abraão é um mito. Abraão é aquele que deu origem a um povo especial. Abraão foi o homem que inicializou um projeto divino. Dentro do ponto 1, o pai da nação hebraica. Vocês lembram daquela aula que eu comentei sobre o Midrash? E eu contei aquele Midrash, e eu perguntei por que Deus não tinha destruído novamente os povos com um dilúvio. E eu contei aquela Midrash, vocês se lembram? Quem não se lembra, volta nas aulas de Noé, tá? A primeira aula sobre Noé, sobre o dilúvio, e vocês vão encontrar essa Midrash. Eu disse que naquela Midrash que Deus não destruiria, porque o homem seria o remédio que ele confiaria. E o primeiro remédio que aparece na história bíblica foi Abraão. De Noé, quando ele saiu da arca, até a Torre de Babel, o primeiro homem que aparece após a Torre de Babel para mudar a história de um povo, de uma geração, foi Abraão. Abraão é tão interessante, queridos, que eu vou contar um segredo aqui para vocês. Só nós que vai saber desse segredo, tá? No comecinho de janeiro, eu escrevi uma pequena obra. É um livreto muito simples sobre a vida de Abraão. Eu já mandei para a gráfica, tem um pessoal que está editando, está trabalhando em cima. Eu até pedi para que o Dr. Caramuru estivesse fazendo o prefácio, né? Ele bondosamente atendeu ao meu pedido, mas eu resolvi não fazer disso um livro, mas um livreto, uma obra mais simples, tá? Aí futuramente, no próximo, com certeza ele será a pessoa mais indicada a fazer o prefácio da minha obra, se ele ainda quiser isso, né? Se ele estiver disposto a fazer isso ainda. Mas no começo de janeiro eu vou publicar uma obra sobre Abraão. E eu faço uma abordagem do capítulo 12 ao capítulo 16. E depois eu vou continuar do capítulo 17 ao capítulo de número 25. Tá? Ao capítulo 25, o ápice é o capítulo 22, mas vamos até o capítulo 25 do livro do Gênesis, tá? Mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, que Abraão foi o primeiro remédio de Deus, foi o primeiro remédio de Deus. E eu quero fazer uma pergunta: quem foi Abraão? Primeiro, Abraão foi um gentil, ele morava em Ur dos Caldeus, ele nasce em um povo pagão. Segundo, quem foi Abraão? Vivia numa terra politeísta. Todas aquelas pessoas adoravam outros deuses. Quem foi Abraão? Terceiro ponto, adorava outros deuses. Quarto ponto, era da linhagem de Sem. Lembra dos filhos de Noé?
eram três, Sem, Cam e Jafé. Abraão veio da descendência de Sem. O que significa a palavra Sem? Quem se lembra? Nome, fama, tá? Fama. Preste atenção nisso, querido. É por isso que o Eterno diz que o nome de Abraão, ele engrandeceria, ou seja, daria fama a esse nome. Olha que coisa tremenda. É por isso que ele vem da linhagem de Sem. Por isso que ele vem da palavra Shem. Significa nome, fama, reputação. A reputação de Abraão falaria até nos dias de hoje. Quem foi Abraão? Quinto ponto, foi o primeiro Ivrite. Ivrite em hebraico é o primeiro hebreu. Tá? É o primeiro hebreu. No meu livro eu comento um pouquinho sobre isso. O que significa a palavra Ivrite? Ivrite significa aquele que passa, tá? Aquele que passa para o outro lado. Abraão vivia em um mundo, e depois de ouvir uma chamada ele vai para um outro mundo. Aquele que passa do outro lado, não é passar por cima. Passar por cima é Pessah. Passar do outro lado é Ivrite. É por isso que vem da palavra ever, que nós encontramos aqui na Bíblia como Eber. Eber na verdade é ever. Ever, aí dá origem à palavra Ivrite. Então Abraão foi o primeiro Ivrite. E quem foi Abraão? Ele foi ancestral de Jesus Cristo. Se nós lermos Mateus capítulo 1, o que diz lá? Que Jesus Cristo veio de quem? Qual é o cabeça? Abraão. Ou seja, Abraão estava marcando história. Abraão estava marcando época. Abraão estava marcando geração. Segundo ponto, Abraão foi pai dos crentes. Então, o que nos une nós a Abraão? A fé. O autor colocou Gálatas capítulo 3, verso de número 7. E eu sou apaixonado pela cultura judaica, vocês sabem disso. E o que nos une? As bênçãos que Deus prometeu a Abraão, a nação de Israel. Nós somos participantes dela pela fé. Porque nós acreditamos no Deus de Abraão. Nós acreditamos no Deus de Abraão. Isso é muito interessante. Então, aquilo que Deus prometeu para Abraão, nós participaremos, porque o que nos une é a fé, é a crença. No meu livro eu explico isso também. O que é emuná? Crença, fé, fidelidade em um sistema. Como Abraão acreditou num sistema, nós estamos acreditando também num sistema. E então isso nos liga, isso nos torna um. Então aquilo que o Hashem falou para Abraão serve para mim e para você, que acreditamos também no mesmo Deus de Abraão. Tá? Infelizmente é muito pouco tempo para nós falarmos sobre Melquisedeque e Abraão. Agora nós vamos para o ponto de número 3, o tópico de número 3, a ocasião da bênção. Queridos, então o ponto de número 3, nosso último tópico, ocasião da bênção. Tá? Então, como é que surgiu Melquisedeque? Abraão foi para uma guerra, porque ele soube que Ló, depois da separação, Ló foi para Sodoma, e teve uma guerra dos 4 reis contra os 5, tá? E o rei de Sodoma, quando Abraão ganha a batalha com apenas 318 homens, ele ganha uma batalha, tá? Aí vem ao encontro dele quem? 2 reis, um de Sodoma, tá? Bera, e o outro de Salem, Melquisedeque. Bera vem fazer uma barganha mundana, diabólica. Eu comento isso no meu livreto também. Eu comento isso. E aí aparece que Melquisedeque é tão interessante que ele veio trazendo 2 elementos, pão e vinho, e daqui um pouco eu vou comentar sobre isso. Mas é muito interessante. Então, Melquisedeque vem com um único objetivo. Ele vem com 3 objetivos. Tá? Ele vem com 3 objetivos. Aí o ponto de número 1 diz assim, o objetivo da visita. Essa visita de Melquisedeque a Abraão teve basicamente 3 propósitos. Quais foram os 3 propósitos? Primeiro, tá? O primeiro propósito, trataremos no item 3. Tá?
do item 3 da lição. Qual é o item 3 da lição? A simbologia da visita. Então, o primeiro propósito, lembra quando ele trouxe pão e vinho? É aí que está o primeiro objetivo dele, de Melquisedeque. Nós vamos trabalhar no ponto 3. O segundo objetivo, o autor não trata, ele não trata. E o terceiro objetivo era de declarar que Deus estava no controle. Eu quero que vocês leiam comigo, que eu vou explicar melhor isso, aqui em Gênesis capítulo 14, o verso de número 18, diz assim, ó: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, tá? Ou seja, teve um objetivo. E aí faz um comentário. Quem era ele? Ele era rei de Salém, mas também ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Aí o verso 19 diz assim: e abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E o verso 20, mais uma benção: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Tá? Queridos, então vamos falar um pouquinho aqui sobre os 3 propósitos de Melquisedeque. Qual foi o primeiro propósito? Eu vou antecipar, tá? No ponto 3, tá? Mas era o propósito dele de trazer vinho e pão. Tá? Esse era o primeiro propósito, que eu vou explicar o significado desse propósito. O segundo propósito, o nosso autor, ele não comenta, mas o segundo propósito está no verso de número 19. Olha o que diz Melquisedeque: e abençoou-o e disse. Ele estava abençoando quem aqui? Abraão. E olha o que ele diz: bendito seja Abraão. E aí ele vai dizer o seguinte, que Abraão pertencia a uma pessoa. Olha o que diz, olha o que diz o verso 19. E abençoou-o e disse: bendito seja Abraão, o Deus do Deus Altíssimo. Primeira coisa que eu aprendo nesse verso: Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, reconheceu que Abraão Deus tinha ele como seu possuidor, ou seja, o dono da vida de Abraão era o Altíssimo. Melquisedeque entendeu que Abraão era do Eterno. E Melquisedeque, ele é tão profundo que depois ele diz o seguinte, no verso 19, ele vai trabalhar a ideia de que Deus é o possuidor das coisas. E é tão interessante que Abraão ele passa do particular para o todo, para a coletividade. É por isso que Melquisedeque diz: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, vírgula, possuidor dos céus e da terra. Ou seja, que Melquisedeque estava dizendo o seguinte: dentro da coletividade, dentro do todo, existem as particularidades. E Deus escolheu Abraão como propriedade peculiar sua. Então, Melquisedeque estava agradecendo a Deus, porque diante da coletividade, ele tinha um homem que ainda o servia. Ele tinha um homem a qual ele podia dizer: esse homem é meu. Sabe como que eu aprendo isso? Que Abraão era o remédio de Deus para uma nova geração. E isso está dizendo o texto. Melquisedeque estava abençoando Abraão, porque Abraão tinha um dono. E quem era esse dono? Deus Altíssimo. E aí ele qualifica esse Deus como possuidor do universo. Aí ele remete a Gênesis capítulo 1, aquele que cria os céus e a terra, o Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, aquele que criou o universo, aquele que criou a amplitude, estava se relacionando com o homem, e agora ele era possuidor deste homem. Isso é tremendo. Nosso autor não trabalhou essa ideia, mas isso é tremendo, isso é muito importante.
Tá? Isso é muito importante. E o terceiro propósito de Melquisedeque era declarar que Deus estava no controle. Aí o verso de número 20. Então a primeira bênção, verso 19, a segunda bênção no verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Presta atenção. Melquisedeque estava reconhecendo que a vitória não pertencia a Abraão, mas pertencia ao Eterno. Porque a relatividade, a comparação entre a quantidade de exército que Abraão leva e a quantidade de exército que eles possuíam, Abraão estava em desvantagem. Então, Melquisedeque ele reconhece em rápida visão de que essa batalha só podia ser ganha pelo Eterno. É por isso que ele usa a palavra entregar. Olha o verbo que ele diz aqui: bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. O verbo entregar aqui, nós não vamos discutir ele, mas ele tem a mesma raiz de Gênesis capítulo 15, quando Deus se revela a Abraão como o Deus que era o seu escudo. Lembra o capítulo 15 de Abraão, no verso 1, Deus dizendo para Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo, Abraão. Ou seja, a palavra escudo e a palavra entregar aqui tem a mesma raiz. Ou seja, Deus, a palavra escudo é uma palavra de guerra. Ou seja, eu estava nessa batalha, eu fui o teu escudo, eu te entreguei nas tuas mãos, porque eu estava pelejando por você, Abraão. Melquisedeque reconheceu isso. Ponto de número 2, a autoridade de Melquisedeque. Note, antes de falar sobre isso, no ponto 1, nosso autor fala sobre o dízimo. Professores e professores, pelo amor de Deus, não transformem suas aulas numa discussão sobre o dízimo. Quer falar sobre o dízimo? Marca uma outra aula. Essa aula tem como tema, qual é o nosso tema? Melquisedeque abençoa Abraão. Tá? Abençoa Abraão. Dá uma passadinha no dízimo. Tá? Aí cai entre nós, irmãos. Né? Aquilo que é do Senhor devemos devolver a Ele. Tá? E não podemos criar contendas a respeito daquilo que está tão claro dentro dos textos sagrados. Tá? Ponto de número 2, a autoridade de Melquisedeque. Melquisedeque, note que ele cita Abraão sendo propriedade do Deus Altíssimo. Tá? Eu já expliquei isso, né? Esse ponto 2 aqui do nosso autor é o segundo propósito que eu acabei de explicar. Tá? Aquilo que eu acabei de explicar está falando sobre o número 2. Tá? O item de número 2. O item de número 3, o simbolismo da visita. Tá? Queridos, eu quero que vocês, pelo amor de Deus, compreendam o que eu vou dizer. Ponto de número 3, começa assim: Melquisedeque, ao trazer pão e vinho a Abraão, abençoa-o, abre aspas, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, bendito seja o Deus Altíssimo que os entregou os seus inimigos nas tuas mãos. O que poderia redundar numa derrota? O patriarca transformou-se num monumento de triunfo. Seu pequenino exército dispersou as poderosas forças de Quedorlaomer. No pão e vinho que Melquisedeque trouxera a Abraão estava a simbologia da morte de Jesus Cristo. Olha para mim. Olha para mim como vocês nunca olharam. Vocês acham que quando Melquisedeque levou pão e vinho para Abraão, Melquisedeque e Abraão estavam pensando em Jesus? Com todo carinho, irmãos. Com todo carinho. Com todo respeito. É claro que não. É
É claro que não. Irmão, temos que ter regras hermenêuticas para interpretar a Bíblia. É por isso que tem um monte de pregadores pregando besteira. E às vezes nós engolimos essas besteiras. A hermenêutica, ela nos ajuda. E uma das regras hermenêuticas é interpretar o texto dentro do seu contexto, para aquela época. Então, quando Melquisedeque levou pão e vinho para Abraão, eles não estavam pensando na morte de Yeshua, não estavam pensando em Jesus ainda, muito menos na sua morte, queridos. Tá? Nós não temos tempo para esmiuçar esse assunto, tá? Mas pão e vinho se referia a uma refeição. Se referia a uma refeição. Quando Melquisedeque traz pão e vinho, ele estava querendo dizer para Abraão o seguinte: Abraão, a partir de hoje, eu quero estreitar a minha comunhão com você. Eu quero ter uma coinonia. Nós precisamos estar mais íntegros, mais ligados, porque o que unia Melquisedeque e Abraão era a fé no Deus Altíssimo. Por quê? Porque Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, e Melquisedeque mesmo reconhece que Deus tinha uma propriedade aqui entre os homens, e essa propriedade chamava-se Abraão, ou seja, ele queria ter comunhão com Abraão, ele queria se aprofundar, ele queria ter uma relação mais íntima com Abraão. Pão e vinho aqui fala sobre comunhão, fala sobre comunhão. É tão profundo que dentro da cultura mais antiga, o ato de comer era um ato que materializava o espiritual. Vou repetir. Dentro das culturas mais antigas, o ato de se comer alguma coisa dava-se a ideia que você estava ingerindo a religião do outro. Então, quando ele come pão, quando ele traz pão e vinho, ele estava falando sobre comunhão. Tá bom? É claro que na aplicabilidade eu posso aplicar sobre a morte de Jesus, porque através da morte de Jesus nós temos comunhão com Ele, porque Ele ressuscitou. Tá bom? Aí nós podemos aplicar, mas naquele momento não estava se referindo, ele não sabia sobre Jesus. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me compreendendo? Ele não sabia da existência de Jesus ainda no futuro. Então ele estava falando sobre comunhão, tá? Eles estavam falando sobre comunhão. Eu quero concluir essa lição dizendo o seguinte: note que a atitude desses dois homens, Melquisedeque e Abraão, tem reflexo até nos nossos dias. Que nossas ações ecoem pela eternidade também. Que as suas ações, meus queridos, tenha reflexo na eternidade e para as outras gerações. Amém? Que o Eterno continue nos abençoando em Cristo Jesus.